Voltamos com o nosso Tome Ciência e hoje estamos debatendo fumo e álcool. Estamos aqui com Maria do Céu Bataglia, psicoterapeuta, Cristina Loyola, consultora de saúde mental do Ministério da Saúde, Tânia Cavalcante, chefe da Divisão de Combate ao Tabagismo do INCA, e o Marcelo Bigon, que é psiquiatra. Marcelo, você estava aqui no intervalo comentando que dava para definir melhor essa questão da droga, né? Pois é, uma boa definição que eu considero de droga, que é de interesse para o nosso debate, seria a substância química que atua no sistema nervoso central, levando a uma alteração de comportamento, de humor, de percepção e com poder de causar dependência. Bem, aí eu vou usar aqui uma qualidade revelada de esfumante perto da Tânia. Alteração de consciência, eu não sei se tinha. É considerado assim também para o fumante? Na verdade, o cigarro ele é considerado, e os outros produtos de tabaco, um invólucro de uma droga que é a nicotina. Ele é o veículo de introdução da nicotina no organismo. E a nicotina ela tem uma capacidade de rapidamente chegar ao cérebro quando inalada, e lá ela se liga a alguns receptores de neurônios e consegue liberar uma série de neurohormônios, como a serotonina e outros neurohormônios, dopamina, que causam uma sensação de prazer, de relaxamento. E o fumante, no seu processo de aprendizado de comportamento de fumar, ele vai perceber que ele é recompensado quando ele acende um cigarro, ele traga toda aquela sensação maravilhosa. E ele começa a usar aquilo. Mas a sensação, também estou falando, obviamente, como ex-fumante, depois me disseram, seria quase que uma reposição, seria muito mais o alívio da carência da nicotina que daria o relaxamento, ou é real essa coisa? Porque alterar propriamente a consciência, nem tanto, né? A dependência química que é muito forte, né? No processo de aprendizado, né, vamos supor, um adolescente que está experimentando, ele vai começando a aprender que ao tragar, né, o cigarro, ele vai ter essa sensação de relaxamento. Claro que ele vai precisar, com o passar do tempo, de doses cada vez maiores para sentir essa sensação. Com o passar do tempo, o organismo dele passa a precisar da nicotina para ficar bem. E aí, quando a cada 2 horas, a nicotina ela cai no sangue, a meia-vida dela é 2 horas. E aí o organismo começa a reclamar, né? Começa a ficar irritado, com insônia, com uma série de sintomas, sudorese, agitação e ansiedade, e aí ele percebe que quando ele fuma um cigarro, novamente aquilo ali passa. Então, nós estamos falando da síndrome de abstinência que muitos fumantes têm quando o nível de nicotina no sangue cai. Então, por isso que o fumante ele passa praticamente o dia inteiro fumando, muitas vezes até acorda de noite para acender o cigarro, dependendo do nível da dependência física que ele tem. A crueldade é que, na verdade, não é nem o do início, é o do depois, né? A dependência que causa, talvez, o preço que se paga, porque, na verdade, a nicotina não vem sozinha. A nicotina ela tem um efeito ruim sobre o sistema cardiovascular, ela aumenta a agregação das plaquetas para formar os trombos, mas com ela também vem 4.700 substâncias, muitas delas cancerígenos, comprovadamente cancerígenos. Então, imagina, todos os dias, o dia inteiro, a pessoa se bombardeando com um coquetel molotov, né? Porque as células vão sendo lesadas e, com o passar do tempo, elas evoluem para câncer, processos inflamatórios que vão gerar necroses e até mesmo leva a pessoa a amputar, como a gente vê. Nos maços tem um exemplo disso, de uma pessoa que sofreu de um problema Ou seja, é um problema grave. É um problema grave de saúde pública. A gente fala que fumar não traz nenhum benefício para quem o consome. O preço é alto, só para quem produz, né? Então, esse é um grande problema do século e que, infelizmente, a gente vê ainda muitas pessoas começando a fumar, induzidos por imagens positivas associadas ao produto, que gera, né, uma sensação de que se você fumar, você vai ser aquele maravilhoso que está lá no pódio, né, com aquela marca nas corridas de Fórmula 1. Se você fumar, você é inteligente, você é uma pessoa linda, maravilhosa, charmosa, sexy. Infelizmente, ainda existe esse trabalho de criar desejo, né, na sociedade de consumir o produto que só mata. Então, pegar essa dica e ir lá para Maria do Céu um pouquinho. Eu tive um terapeuta, Maurício Schiller,
já falecido, que quando eu fiz uma matéria, uma reportagem sobre isso, ele dizia, olha, a gente sempre via anúncios de cigarro associados ao sucesso, tinha até uma marca que falava sucesso, né? E é engraçado, porque ao mesmo tempo que ele tira fôlego, todos eram atletas maravilhosos. Você acha que é a propaganda ou tem outras ambiências sociais que levam o jovem a fumar ou que atrai? Qual é a sua visão? Eu acho que a propaganda ela contribui muito para isso, né? É um condicionamento que você começa a associar, né, o prazer de fumar, o sucesso, ao que você vai conseguir na vida, né? Mas também tem a questão da convivência social, né? Fazer parte do grupo, quer dizer, fumar e beber são coisas que a gente faz junto, né? Um pede o cigarro para o outro, né? É uma maneira de se aproximar de alguém, pedir para acender um cigarro. Então, ela tem uma questão... charme antigo, né? Acender o cigarro em Hollywood. Tem toda uma questão aí social, né? Na bebida e no cigarro, que também faz com que, se está todo mundo bebendo, você tem que beber também, né? Se está todo mundo fumando, você tem que fumar também. Então, essa pressão social também te leva, né, ao consumo da droga. Né? Mas você vê, por exemplo... Pode falar. Você vê, Hollywood foi uma indústria de construir comportamentos. Porque você falou, né, acende o cigarro. Você imagina aquelas cenas bem glamourosas, né, fumando, e vem o galã com o isqueiro, acende. Então, ela cria uma situação que passa a ser, vamos dizer assim, padrão, né, social, e começa a fazer parte do desejo de ser das pessoas. Então, é uma coisa que se alimenta, né? A indústria da glamourização, e aquilo começa a se perpetuar na sociedade. Começa a haver uma aceitação social, até um desejo social de ser como aquilo que é apresentado nas telas do cinema e nas telinhas da TV. E aí isso gera, realmente, é um ciclo, vicioso. Embora né? hoje um pouco menos, né? O fumante está sempre agora sendo olhado com um certo estigma. Né? Aí já vai fumar lá fora, passamos para o outro extremo, né? Quer dizer, extremo o fumante também. que é a vítima do processo, né, social construído, ele também, hoje, ele é altamente hostilizado, quer dizer, e não é essa a proposta. Ele é uma vítima de todo um processo de construção de um comportamento, né? Então, a maior parte dos fumantes começam a fumar na adolescência. A idade média é 15 anos, numa idade que você não tem uma capacidade ainda de julgar os riscos e de tomar decisões. É tanto que só se vota, né, só se dirige depois dos 18 anos. Né? Vamos daqui a pouco ver as questões do tratamento. Antes, deixa eu ir aqui para uma dose de papo, né, fazendo a simbologia com a Cristina. O álcool, essa dose social, né, de uso, tem também essa característica que a Maria do Céu chamou de congraçamento, né? Bebe-se em festas, vamos tomar um drink, vamos... E aí, é mais ou menos aquela história de que ninguém sabe quem vai ter câncer, então é bom não fumar, é mais ou menos isso? Ninguém sabe quem vai ser alcoolizado ou doente, alcoólico, por isso, como é que é a questão do álcool? Essa é a pergunta de difícil dose, não é? Porque ela é de difícil dose, porque se por um lado há que se reconhecer fatores socializantes do uso do álcool nas festas e nos encontros, há uma linha tênue, né? Mas eu acho que o que demarca aqui, em termos de Brasil, essa linha tênue, é a naturalidade com que a gente convive com o álcool. Eu estava conversando antes do programa com meu amigo ali, psiquiatra, e dizendo que eu morei uma época no Canadá, e essa questão nossa brasileira, de que é absolutamente comum e, de certa forma, fashion, chique, você ter um uísque e uma vodka em casa, caso chegue uma visita, todos os professores do Canadá que tinham que nos receber nesse programa de pós-graduação, isso não existe. As pessoas não têm um uísque e uma vodka em casa. Eu me lembro que quando eu voltei do Canadá, eu os dei todos da minha casa e meus filhos queriam me matar por causa disso. Mas eu digo assim, é natural entre nós ter aquele cantinho da casa com os copos prontos e, do mínimo, um uísque, mais caro ou mais barato, dependendo das posses, ou uma outra bebida. Quer dizer, essa naturalização desse convívio, que é uma questão socialmente construída, né? Quer dizer, isso numa cultura de uma maneira ou numa cultura de outra, e ela produz um constrangimento, porque se você tiver que sair para comprar e não veio de supermercado, só em locais específicos. Parece que tem locais específicos. Só lojas, e não são tantas assim em cada bairro. Então, isso já vai produzindo uma forma de comportamento diferente, né? Eu acho que a dose difícil é encontrar as pessoas que fazem uso na socialização,
na vida em grupo e o abuso que vai um pouco nessa necessidade nossa de nos anestesiarmos mesmo. Eu acho que, eu tenho uma hipótese, eu acho que essa sociedade nossa é uma sociedade individualista, uma sociedade de pouco apreço pelas relações mais solidárias e isso produz desamparo humano. Então essa é uma sociedade da adição. Se a gente não mexer nisso, o resto, na minha visão, é um pouco supérfluo, é um pouco um sobrenadante. Não é? As relações entre as pessoas precisam não ser anestesiadas e o álcool, o cigarro, as ilícitas, os benzodiazepínicos, enfim, não é tão aí. Marcelo, isso que ela falou, quer dizer, e associado àquilo que eu tinha colocado, quer dizer, qual o limite, quem vai ser ou não? Você trabalha exatamente nos casos de pessoas que estão tomadas, né, pelo vício, digamos assim. Pois é, e o álcool ainda tem uma característica que ele leva anos para o desenvolvimento da doença, né? Diferente das drogas ilícitas, como a cocaína, na sua forma inalada ou na forma fumada, que é o crack, que desde a primeira ingesta da substância até o desenvolvimento da dependência, vai um tempo muito curto. Para o alcoolismo são 10, 15, 20 anos. E nós estamos muito acostumados a reconhecer o fim da linha. Aquele alcoólatra que todo mundo vê na rua, jogado, mendigo. Aí ninguém tem dúvida que aquele é um alcoolista, um alcoólatra. Mas no meio do caminho, nesses 15, 20 anos, as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer e o próprio doente de se reconhecer como sendo portador daquela doença. E realmente não tem como nós sabermos se alguém vai ser doente pelo uso da substância se ela nunca usar. Nós só vamos saber mesmo após a repetição do uso. Cientificamente não tem como saber essa tendência que faz uma pessoa ser alcoólatra a partir da convivência com álcool e outra não ser. Existem alguns estudos de genética que demonstram que há uma combinação de genes que, quando presente num determinado indivíduo, leva a uma maior suscetibilidade do desenvolvimento do alcoolismo. Mas não é, de modo algum, uma transmissão mendeliana, como a maioria das doenças. Então, há alguns genes específicos que, em conjunto... Quando você fala, ninguém vai entender a transmissão mendeliana, explica um pouquinho. Num único gene, como tem para o diabetes, como tem para a hipertensão, onde há uma alteração naquele determinado gene determina o aparecimento da doença. Fica difícil, porque a combinação de várias alterações em genes diferentes, quando presente, leva a uma maior probabilidade de adoecimento. E você não vai sair decodificando geneticamente todo mundo para dizer, você tem maior DNA no bar, né? Você tem maior probabilidade de vir a ser alcoolista. Então, as pessoas só sabem quando desenvolvem a doença. E, normalmente, só admitem, ou a família só enxerga, quando o estágio já está num estágio muito de prejuízo deplorável. Total da vida. Pois quase, né? No meio do caminho, ninguém quer se enxergar como sendo um potencial alcoolista. Perfeito. Bem, vamos a mais um rápido intervalo e já já a gente volta aqui com o nosso debate.